Boa tarde, gente. A gente vai dar início à nossa aula de funções paramétricas. É a terceira parte, é a parte final, na verdade, da aula 6. Então, a gente viu 3 tópicos na aula 6, que é a derivação sucessiva, a derivação de funções implícitas e a última é a função paramétrica, a derivação de função paramétrica. Como a função paramétrica é um assunto assim que é abordado, é um conteúdo de ensino médio, mas acredito que é pouco abordado e que poucos de vocês devem ter visto, resolvi fazer um resgate do que se trata o assunto, para depois a gente partir para a derivação. Parte de derivadas é bem simples, então eu só vou apresentar o conceito e a gente vai ver a derivação dela. Geralmente, a função paramétrica ela é usada na física para descrever um movimento de partículas, mas ela é usada também em outras situações, até mesmo aplicado em outras áreas da matemática, como forma de reescrever a equação ou de simplificar equações, né? Então, assim, basicamente, a gente vai escrever uma equação que, a princípio, é em termos de uma função y, de um y em função de x, onde x é variável independente, y depende de x, né? A gente vai reescrever essa equação em termos de uma terceira variável, que não é nem x nem y, tá? E essa terceira variável é chamada de parâmetro, geralmente denotado por t, mas pode ser em qualquer outra letra. E esse t pertence a um determinado intervalo. Quando a gente faz isso, gente, a gente acaba com a seguinte situação, tipo, é como se eu tivesse o plano x e y aqui, eu delimito o intervalo a e b, onde esse parâmetro t, ele pertence a esse intervalo, então ele percorre esse intervalo, ele varia dentro desse intervalo. E ele vai ter uma equação x do ponto e uma equação y desse ponto, e essas duas equações juntos formam as coordenadas de um ponto. Então, conforme varia t, varia o valor de x, varia o valor de y, e vai escrever uma função, vai acabar representando uma função com essa variação, né? Variando t, acaba descrevendo uma curva que representa a função x e y no plano cartesiano, tá? Então, assim, basicamente uma função na forma paramétrica, ele vai ser escrito entre chaves, onde x vai ser escrito como uma variável de t e o y vai ser escrito como uma variável de t, certo? Então, é como se ela tivesse quebrado em duas em termos de uma terceira variável. Beleza, como que eu faço para escrever uma função na forma paramétrica, né? Então, aqui eu trouxe 2 exemplos para a gente tratar sobre esse assunto. A maneira mais simples de você fazer uma parametrização de curva é pegar o x e chamar de t. Então, é como se fosse uma mudança de variável. A gente pega, chama a variável x de t e escreve o y em função de t. Então, no lugar do x, eu vou escrever 3t menos 2. Então, já tem uma parametrização dessa curva. Onde, como x é igual a t, o t seria pertencente ao domínio da função. Então, assim, quando não aparece nada os intervalos, é porque o t pode assumir qualquer valor real. Quando ele não pode assumir um determinado valor, geralmente eles dizem aqui do lado, assim, coloca vírgula e intervalo que pertence o t, certo? Tá. Só que a parametrização de curva, ela não é única. Eu posso ter infinitas parametrizações. Então, conforme eu mudar aqui a equação que eu der para x, eu consigo uma parametrização nova. Então, por exemplo, se eu fazer, x igual a t menos 1. Isso, gente, eu posso chamar da equação que for. Eu posso colocar uma carinha totalmente diferente para o x. E eu só tenho que reescrever o y em termos desse x que a gente representa. Tá? Então, se o x for t menos 1, o y vai ser quem? Vai ser 3t menos 1 menos 2. Então, aqui, o y vai ser 3t menos 3 menos 2. Y vai ser 3t menos 5. Ou seja, para essa curva aqui, uma segunda parametrização seria x vale t menos 1, que é esse cara aqui. E como resposta para o y, a gente tem 3t menos 5. Então, são formas diferentes de representar.
E como eu posso escrever o x de uma maneira, de várias maneiras, de infinitas maneiras eu posso escrever o x, para cada valor de x que eu represento, eu vou encontrar um y diferente. E cada uma dessas representações, cada uma dessas escolhas que a gente faz, geram representações diferentes de funções paramétricas. Mas todas elas são equivalentes e todas elas representam a mesma função y aqui, tá? Então, assim que a gente faz parametrização de curva, tá? Nessa função aqui, onde o x está dentro do argumento, o que seria interessante fazer? Chamar esse carinha que está dentro do argumento da função trigonométrica de t. Então, se 3x mais 1 é igual a t, quanto que vale o x? X vai ser t menos 1 sobre 3. E o y? Y, a gente chamou o cara que está dentro ali do cosseno de t. Então, o y vai ser cosseno de t. Essa é uma parametrização para essa curva aqui do cosseno. Mais uma vez, se eu pegar, escolher, reexpressar o x de uma maneira diferente do que eu fiz aqui, eu escrevo o y também de uma maneira diferente. Então, assim, para cada equação que eu represento para x, eu vou encontrar um y diferente, gerando uma segunda, terceira, quarta forma, N formas de representar a função de forma paramétrica, tá? Então, assim, essa é a maneira de escrever a função, parametrizar, de escrever a função na forma paramétrica. E existe também uma maneira de fazer o caminho inverso, tendo uma parametrização, eliminar o parâmetro e escrever ela em termos só de x e y, sem o parâmetro t. Como que a gente faz isso? É simples. Quando a gente tem funções polinomiais, a gente vai isolar o t. Ou quando a gente estiver trabalhando com uma outra função, a gente também vai sempre tentar isolar o valor do t, tá? Então, a gente pega uma das equações, tanto faz, qualquer uma delas, mas costuma a gente fazer isso com o x, para poder chegar no y que está isolado, né? Isola. Então, ó, se eu pegar e isolar o x, então, a minha equação original é x igual a 2t mais 1. Vou isolar o t dessa equação. Então, vai ficar t, 2t, na verdade, é igual a x. Esse mais 1 que estava junto com o t vai para o outro lado junto com o x, como sendo menos 1, né? Esse t está multiplicado por 2, então esse 2 vai passar para o outro lado dividindo. E aí, eu tenho quem representa o valor de t para essa equação. Tendo esse valor, o que a gente faz? A gente vai pegar essa informação aqui e jogar na segunda equação. Então, vai ficar y igual a 4, x menos 1 sobre 2, mais 3. 4 está multiplicando e o 2 está dividindo. Eu posso fazer a continha. Vai dar 2, x menos 1, mais 3. Faz distributiva. Então, vai ficar y igual a 2x menos 2, mais 3. Juntando os termos que são semelhantes. Estou devendo 2, paguei 3, sobrou 1. Então, ou seja, minha função é 2x mais 1. Ou seja, para essa função 2x mais 1, eu tenho uma equação paramétrica, que é essa daqui, certo? É uma das equações paramétricas. Mesma coisa aqui. Aqui, o que acontece? Se eu pegasse e isolasse o t em qualquer uma delas aqui, eu ia chegar numa mesma representação. Aqui é mais fácil eu pegar a do x, porque a do y tem t quadrado. Então, sempre vale a pena a gente pegar a mais simples. Aqui, no caso de cima, as duas são de primeiro grau, então não faria muita diferença, tá? Então, pegando aqui o valor do x, vou isolar o t. Então, vai ficar 3t igual a x. O menos 1 está do lado do t, vai para o lado do x positivo. O 3 está multiplicando, vai para o lado do x dividindo. E aí, eu vou substituir lá no y. Vai ficar 9, x mais 1 sobre 3 ao quadrado, menos 6, que multiplica x mais 1 sobre 2. Opa, sobre 3, perdão. Resolvendo esse quadrado. O quadrado vai ficar assim, ó, gente. Primeiro eu vou fazer por partes, né? Esse quadrado, ele tá levando tanto cara de cima quanto cara de baixo. Então, eu vou reescrever ele. X mais 1 ao quadrado e o cara de baixo ao quadrado também. Vai dar 9. Menos 6, x mais 1 sobre 3.
O 9 dá para dividir com 9. Simplifica. Sobra quem? Sobra o quadrado lá de cima. Quem que é esse quadrado? Eu vou usar produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos. Esse 6 é para simplificar com o 3. Quando eu simplifico o 6 com o 3, sobra 2. 2 vezes x é 2x, lembrando que é negativa, né? E 2 vezes 1 é 2, com sinal de menos, menos 2. Juntando os termos semelhantes, reunindo os termos semelhantes, vai ficar x quadrado, mais esse 2x com esse menos 2x, simplifica. Tenho 1, paguei o que eu estava devendo 2, sobrou então uma dívida de 2. Como sobrou dívida, gente, sinal de menos, tá? Então, menos 1, né? Tava devendo 2, paguei com 1, fiquei devendo 1. E aí, eu chego na função x quadrado menos 1. Que é uma parábola, certo? Então, essa equação que a gente tem aqui, ela é a equação de uma parábola. Na verdade, ela é representada parametricamente dessa maneira e ela representa uma parábola com concavidade voltada para cima, né? Então, assim, gente, são formas de eliminar o parâmetro. Eu trouxe ainda mais um exemplo de eliminação de parâmetro que envolve funções trigonométricas. Nessas funções trigonométricas, a gente vai usar uma identidade que é chamada de identidade fundamental da trigonometria, ou identidade trigonométrica fundamental, ou ainda identidade pitagórica. É uma das pitagóricas, não é a única pitagórica, que é essa identidade aqui, ó, seno quadrado do ângulo mais cosseno quadrado do ângulo é igual a 1. É uma identidade que a gente usa muito na matemática, principalmente para simplificar operações, tá? E ela sai lá do ciclo trigonométrico, quando a gente tem lá um triângulo, retângulo no ciclo trigonométrico, quando a gente aplica o teorema de Pitágoras naquele triângulo, a gente chega nessa equação, onde esse 1 aqui é o raio do ciclo trigonométrico e esse aqui seriam os lados do triângulo retângulo, né? Então, o que a gente vai fazer? Usar essa ideia. Só que para usar essa ideia, o cosseno tem que dar ao quadrado e o seno tem que estar ao quadrado também. Então, o que a gente faz? Eu vou pegar e levar essa segunda equação ao quadrado para gerar um quadrado na função seno. Eu tenho que levar os dois membros para poder manter a equivalência, tá? Então, vai ficar, ó, a função x, eu não vou mexer porque ela já tá do jeito bonitinho que eu quero. Aqui, eu vou ter que levar o y ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2, seno quadrado de t. Feito isso, agora eu tenho cosseno e tenho seno quadrado. Eu vou pegar e vou somar essas duas equações, porque aqui eu tenho seno e cosseno somados, né? Então, somando essas duas equações, eu vou ficar aqui no primeiro membro. X mais y quadrado é igual a 2 cosseno quadrado de t mais 2 seno quadrado de t. Esse 2 tem nas duas funções, então eu posso colocar ele em evidência. Então, vai ficar 2 cosseno quadrado de t, seno quadrado de t. E aqui eu uso a identidade trigonométrica. Então, tudo isso aqui, cosseno quadrado mais seno quadrado, vale 1. 2 vezes 1 é 2, ou seja, a minha expressão aqui na forma implícita, como a gente viu na aula anterior, é x mais y quadrado igual a 1. Posso escrever isso de duas maneiras, gente. Eu posso escrever isso como sendo x igual a 1 menos y quadrado. Isso daqui, vocês vão ver, se já não viram, vocês vão ver isso em GA, que representa uma função parabólica, só que não é a função parábola que nem a gente trata quando a gente está estudando funções, porque a parábola, ela tá voltada, quando o quadrado está no y, ele tem como eixo de simetria o eixo x, e ele não tem como eixo de simetria o eixo y. E aí, ele não caracteriza uma função. A gente chama isso de lugar geométrico. A parábola como um lugar geométrico.
E aí, a gente pode transformar isso em uma função quando a gente isola o y, né? Se eu pegar e isolar o y nessa conta, vai ficar, ó, y² é igual a 1 menos x. E aí, eu quebro, para sumir esse quadrado, eu tenho que considerar os dois sinais, raiz de 1 menos x. E aí, quando eu quebro ela de duas maneiras, eu consigo escrever duas funções, na verdade. Um y' com sinal positivo e um y duas linhas com sinal negativo, que representam duas funções. Então, se a gente fosse fazer o gráfico disso, gente, a gente ia ter algo assim, ó. Só uma correção, gente. Aqui não é 1, não. Aqui é 2. E 2 vezes 1 é 2, tá? Então, assim, se a gente fosse fazer o gráfico desse carinha, o que ia acontecer? Ia ter o 2 aqui, que é o o número independente ali da equação. E a parábola, ela teria como eixo de simetria o eixo do x. Então, ela seria assim, ó, de ladinho. E ela, do jeito que tá assim, a gente não considera uma função por causa disso aqui, ó. Tem um valor de x, para o mesmo valor de x, eu tenho dois valores diferentes de y. E isso quebra o conceito de função. Para ser função, eu tenho que ter para cada valor de x um único valor de y, tá? Então, assim, mas eu posso quebrar isso em duas partes. Uma parte que é a parte de cima, que representa o sinal positivo aqui dessa raiz. E uma outra parte que é a parte de baixo, que aí representa esse sinal de menos aqui, tá? Então, assim, eu posso fazer estratégia de quebrar isso e representar ela na forma de uma função, se eu considerar cada pedacinho dela de cada vez. Primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo, então cada pedacinho é uma função, certo? Então, ó, essa equação paramétrica aqui, ela é uma representação para essas duas funções que representam uma parábola com simetria no eixo x, tá bom? Existem umas outras funções, a gente sempre tenta, quando tá com uma função trigonométrica, escrever daquela forma. Se não conseguir escrever daquela forma, a gente tem que recorrer a outras estratégias, mas assim, é bem comum aparecer dessas duas maneiras, essa maneira, na verdade, que eu abordei, né? Ou isolando o t, quando eu tenho funções que não são trigonométricas, ou usando esses recursos de identidades trigonométricas para poder eliminar o t, certo? Beleza. Então, dada essa revisão, gente, sobre o assunto de parametrização, a gente vai ver como que fica uma equação, a derivada da equação da função, na verdade, né, da função na forma paramétrica. Então, assim, quando eu tiver uma função na forma paramétrica, eu posso usar essa equação aqui para calcular. Onde esse dy dx, na verdade, representa isso aqui, a derivada da função. Então, é como se fosse o y'. Só que esse y' é em função do x. Então, tem uma função f de x, seria o f' de x, tá? E aqui seria o y em função de t. Então, eu tenho lá na forma paramétrica duas equações, a equação y e a equação x. Então, eu vou derivar a equação y, colocar no numerador, e vou derivar a equação x e colocar no denominador. E vou fazer essa continha aqui, escrever essa razão. Essa equação, gente, existe uma razão de ser, ela não surgiu da cabeça de nenhum matemático assim à toa, mas assim, a gente não... Ela vem baseada num teorema que a gente não estudou. Eu acabei nem trazendo aqui para vocês, para não complicar a vida de vocês. Mas ele vem de um teorema de função inversa. Então, dado esse teorema de função inversa, eles conseguem escrever a função paramétrica dessa curva dessa maneira. Mas, da derivada, né, da função paramétrica dessa maneira. Mas, assim, para nossa situação, que é a aplicação do cálculo na engenharia, não vem ao caso a gente discutir isso, tá? Então, se alguém tiver curiosidade, então existe uma maneira de chegar nessa equação. Aí vocês podem procurar lá no cálculo 1, também traz, no livro do cálculo A, da Diva Maria, ou qualquer outro livro de cálculo também pode trazer essa demonstração, tá? Mas aqui não cabe, então a gente só vai usar a ideia, certo? Então, assim, vou tentar fazer a derivada da função para ilustrar para vocês nos 3 exemplos anteriores, que é onde a gente eliminou o parâmetro, tá bom? Então, ó, primeiro exemplo vai ser essa função aqui que dava uma equação de reta.
A gente vai eliminar o parâmetro dessa equação. Eliminar o parâmetro não, mentira. A gente vai fazer a derivada da função. Como que faz isso? Então, eu vou fazer a derivada da função, que é uma função de x. E para isso, eu vou derivar aqui o y em relação a t e o x em relação a t. O que isso significa? Eu vou pegar a primeira equação do y e derivar. É uma função polinomial, deriva normalmente como a gente vinha fazendo. Então, imagina que isso aqui é um x. Então, se fosse 4x, qual que seria a derivada de 4x? É 4. Então, mesma coisa para o t. Então, é 4. Por que é 4? Porque o expoente é 1, cai o 1 na frente e diminui 1 do expoente. Quando o expoente não aparece é porque é 1, então 1 menos 1. Constante, derivada do 3, é constante, 0. Embaixo, mesma coisa, 2 vezes t, derivou, cai o 1 que está do expoente, na frente do t, 1 menos 1, derivada do 1 é 0. O que a gente viu lá nas aulas anteriores, né? Isso aqui é t elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, isso fica como sendo 4 dividido por 2, porque aqui embaixo também vai ser 1. E simplificando essa conta, eu vou ter que 4 dividido por 2 é 2. Se vocês forem notar lá na nossa conta inicial, que era essa daqui, ó, que a gente fez a eliminação do parâmetro, ó, é a mesma equação. O princípio é, né? É. Então, é a mesma equação. Eu tinha chegado, eliminando o parâmetro, eu tinha chegado nessa equação aqui, ó. 2x mais 1. Deriva 2x mais 1 é 2. Aqui 0, derivada do x é 1, 2, né? 2 vezes 1, 2. Que é a mesma resposta que a gente chegou aqui. Então, eu teria duas maneiras de resolver. Eu poderia fazer a eliminação do parâmetro e depois derivar, ou eu poderia usar essa ideia de derivada de função paramétrica e chegar no mesmo resultado sem precisar eliminar o parâmetro. Ah, professora, mas é mais fácil eliminar o parâmetro, eu entendo melhor. Pode fazer assim, só que existem situações que vai ficar cada vez mais complicado, que é muito mais rápido fazer a derivada direto, certo? A derivada da forma paramétrica direto. Então, olha, exemplo 2. Nesse caso aqui, mesma coisa, vai ser o y', que seria a função de x, vai ser a derivada do y em função de t, pelo x em função de t. Deriva o y em função de t. Então, o 2 cai na frente do 9, vai dar 18. T diminui 1 do expoente, era 2, então ficou t elevado a 1. 6 é a constante, derivada do t é 1. 3t. 3 é constante, derivada do t é 1. Não preciso colocar. Se vocês quiserem, gente, vocês podem colocar 1 aqui, mas esse 1 não vai atrapalhar na nossa conta, porque 3 vezes 1 é 3, 6 vezes 1 é 6, então não altera. Derivou 1, que é uma constante, dá 0. Então, olha, só reescrevendo bonitinho, né? Vai ficar 18t menos 6 sobre 3. Os dois valores, tanto 18 quanto 6, eles são valores múltiplos de 3. Então, eu posso dividir. 18 dividido por 3 é 6t. E 6 dividido por 3 é menos 2. E aí, eu tenho a derivada da função paramétrica. Veja que essa derivada na forma paramétrica, a gente não chegou nela com relação a x, né? Tipo, ela tá escrita na forma do parâmetro t ainda. Aí, se quiser eliminar o parâmetro no final, pode eliminar. Como que faz isso? Da mesma maneira que a gente vinha fazendo, né? Que é pegar e isolar quem é o x em termos, o t em termos de x. Então, vai ficar 3t igual a x mais 1, t igual a x mais 1 sobre 3. Substitui aqui, vai ficar 3x mais 1 sobre 3. 3 não, mentira, que é 6, né? 6x mais 1 sobre 3 menos 2. Dá para dividir o 6 por 3, vai dar 2x mais 1 menos 2. Resultado, 2x, 2 vezes 1 é 2. Com menos 2 dá 0. Então, resultado dessa conta é 2x. Se vocês forem pegar aqui, ó, eliminar o parâmetro aqui em cima, na primeira equação, né, tipo, ó,
que eu tenho a equação lá, a equação de cima que a gente tinha eliminado o parâmetro. Cheguei nessa resposta, derivou essa resposta, dá 2x, que é o que a gente chegou aqui, tá? Professora, mas precisa voltar para o termo de x? Não precisa, se só pedir para derivar na forma paramétrica, pode parar aqui na derivada na forma paramétrica mesmo. Se pedir, reescreva depois a função em termos da variável original, variável x, aí volta ali para a eliminação do parâmetro. Mas não tem necessidade. Então, assim, se derivou na forma paramétrica, chegou no t, não tem problema, tá? A menos que o exercício peça para resolver até o final e pedir para eliminar o parâmetro, tá bom? Então, são maneiras diferentes de resolver, gente. Mas, olha, veja que ambas chegaram na mesma resposta, tá? Se eu fazer eliminar o parâmetro antes de derivar, ou se derivar e depois eliminar o parâmetro. Como último exercício, gente, deixa eu ver aqui onde que tá meu último exercício. Como último exercício, exemplo, na verdade, né? Eu trouxe essa função aqui, faltou a raiz, né? Essa função que era aquele exemplo que eu eliminei o parâmetro por meio da identidade trigonométrica. E aí, a gente vai derivar e vai fazer a mesma coisa, né? Qual que seria a derivada? Seria a derivada em relação a t, dividido pela derivada em relação a x. E eu vou derivar isso daqui em relação a t. Então, eu vou pegar essa aqui primeiro, né? O raiz de 2 é constante. Vou repetir. Derivada do seno é cosseno de t. Vou fazer a mesma coisa agora para a derivada do x. Veja que a derivada do x é uma função composta, porque tem lá a função potência e tem a função trigonométrica, que é a função cosseno. Então, ó, o 2 é a constante, que a gente repete quando a gente está fazendo a derivada, e essa constante está multiplicando, né? Então, a gente repete. Vou derivar a função cosseno quadrado. Qual que é a função mais externa? A gente usa a regra da cadeia. Função mais externa é a potência. Então, a deriva a potência. Então, cai a potência lá, o expoente 2, cosseno de t elevado a 1, aí deriva o que está dentro da potência. Dentro da potência da função cosseno, derivada do cosseno, menos seno de t. Professora, não lembro qual que é a derivada do cosseno. Olhe na tabela. Então, a gente vai usar a tabela até o final do curso, e no cálculo 2 a gente vai continuar usando aquela tabela. Então, lá, algumas funções de tanto vocês usarem, vocês vão decorar. Outras a gente não consegue decorar, então a gente acaba tendo que recorrer à tabela sempre, tá? Agora, simplificando, né, o que a gente consegue simplificar. O que acontece aqui, ó, gente? Tem cosseno lá em cima e tem cosseno aqui embaixo. Como tá todo mundo multiplicando, eu posso simplificar. Lembrando que eu não poderia fazer isso se... Aqui deu um problema de luz, gente, mas é porque acabou a energia, tá? Então, assim, eu só posso fazer isso se eu tiver a multiplicação entre todos os termos, ou se ele tiver em evidência. Se tiver uma soma ali no denominador, tipo, mais qualquer coisa aqui, já não dá para fazer isso, tá bom? Então, lá em cima vai ficar raiz de 2, e embaixo vai ficar 4, negativo, por causa dos menos lá do sinal do seno, seno de t. E essa é a função na forma paramétrica, ok? Se quisesse usar a ideia da eliminação do parâmetro, também daria certo. Então, gente, aqui é que seria o resultado em termos do parâmetro t. Se precisar, professora, mas e se precisar escrever em termos do valor de x, como que a gente faz? Ó, aqui eu tenho seno de t, então substitui lá. Quem que é isola o seno? Seno de t vai ser y dividido pela raiz de 2. Aí, coloca aqui, ó, raiz de 2 menos 4. Seno de t a gente escreveu como sendo y por raiz de 2. E aí, simplifica as operações, tá? Aqui eu vou multiplicar tanto embaixo quanto em cima por raiz de 2. Então, raiz de 2 por raiz de 2 é 2. Aqui eu consigo simplificar e fica menos 4y. Simplifico o 2 e o 4. Lá em cima sobra 1. Esse menos eu vou jogar para frente do traço de fração, 2y. Professora, mas eu cheguei lá na equação não em termos de x, cheguei em termos de y. E agora, o que eu faço? Aí a gente faz o seguinte,
se vocês forem notar, quando a gente fez a eliminação do parâmetro, lá na nossa conta aqui, essa aqui era a conta original, né? Então, ó, lá na nossa eliminação do parâmetro, y era quem? Raiz de 2 menos x. Então, a gente substitui aqui esse valor. Quando a gente deriva a função na forma implícita, ela vai chegar nisso daqui, tá, gente? Se a gente precisasse dela na forma explícita, daí a gente substitui lá. 2 menos x é o valor de uma das funções. Então, assim como são duas funções, né? Então, uma derivada se consideraria o sinal de mais, que resultaria nesse menos aqui, por causa do menos que veio lá da nossa continha. E a parte que considera o sinal de menos, faria a regrinha de sinal, ficaria positiva. Ou seja, ia ter duas equações dessa com o sinal trocado. E aí, essa é a função derivada em termos de x e y. Mas eu só preciso fazer esse caminho se pedir. Então, geralmente, eles não pedem. Se a função foi dada na forma paramétrica, a derivada é para encontrar na forma paramétrica também. Então, pode manter o parâmetro, sem precisar passar pela eliminação. Tá, e se precisasse lá, se eu tivesse a forma paramétrica, como que eu faria para resolver a função e encontrar a derivada? Então, olha lá, quando a gente eliminou o parâmetro, então, ó, vou pegar aqui de novo. Quando a gente eliminou o parâmetro, a gente chegou aqui, ó, fez todo o processo de eliminação, chegou nessa expressão aqui, ó, y igual a mais ou menos 2 menos x. Como que eu faço para derivar isso e chegar numa equação equivalente a essa daqui? Então, olha, é bem simples. Vou fazer aqui no cantinho, gente, só para vocês ilustrarem, para a gente ver como que vai dar a mesma coisa. Então, vai ficar, ó, vamos pegar só a parte positiva. O processo é o mesmo para a parte negativa, tá? É uma função composta, então eu tenho que fazer regra da cadeia. A função mais externa é a função raiz. A função raiz, ela pode ser vista como uma função potência de um número fracionário. Então, quando não tem nada ali dentro do expoente, nem dentro da raiz, é porque é 1. E o denominador é o índice da raiz, é uma raiz quadrada. Deriva isso, vai ficar, cai lá o expoente na frente da função, diminui um do expoente. 1 menos, meio menos 1 é menos meio. Deriva o cara que tem dentro agora. Vai dar menos 1, porque derivou 2 dá 0, derivado do menos x é menos 1. Fazendo continhas, vai ficar menos 1. O 2 está lá embaixo no denominador, e esse carinha que está dentro da potência, como o expoente é negativo, eu vou escrever ele lá embaixo. Vai ficar 2 menos x, meio com sinal positivo agora, porque eu coloquei ele para baixo da fração. Então, posso fazer esse joguinho aqui, joga lá para cima, muda o sinal, joga para baixo, muda o sinal. Então, como ele é negativo, quando escreveu lá embaixo, altera o sinal. É uma propriedade lá das potências, tá, gente? E só para concluir, esse expoente fracionário, ele é a representação da raiz. Então, só escrever em formato de raiz. Olha, dá a mesma resposta, tá? Tanto na forma trigonométrica, quanto por meio de eliminação de parâmetro, quanto por meio de derivada da função em termos de x e y, tá? Então, assim, o que é mais fácil fazer? Depende da situação, né? Mas, assim, é muito mais simples, principalmente quando não precisar usar o parâmetro, né? Não precisar eliminar o parâmetro, fazer a derivada por meio da derivada de funções paramétricas, tá? Então, a princípio, gente, é isso que eu tinha que abordar. Esse assunto a gente encerra as aulas de derivadas para esse semestre. E aí, a gente vai continuar estudando derivadas no semestre seguinte, tá? E aí, depois que a gente encerrar derivadas, a gente vai para a parte de integração, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá na plataforma, que aos poucos eu vou respondendo. Eu sei que às vezes a gente demora um pouco para responder, mas é porque é muita gente, é muita lista de exercício, e aí a gente pesa um pouquinho, tá? E são várias turmas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, a professora não consegue dar conta de tudo. Então, assim, vocês têm um pouquinho de paciência, que aos poucos eu vou corrigindo, vou mandando feedback e vou respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um abraço para todo mundo e tchau, tchau!